Olá, estamos aqui nessa série baseada no livro do profeta Abacuque, Respostas de Deus para Tempos de Crise. O avivamento em tempo de crise poderia ser um subtítulo aí. Bom, a gente viu até aqui que Abacuque está questionando Deus sobre a situação que ele estava vivendo naquele momento em Israel, e Deus começa a falar com ele, e tem um diálogo. O livro é uma série de diálogos. E o segundo diálogo de Abacuque com Deus está no capítulo 1, versículo 12 até o 17. Olha aqui como que Abacuque fala ou ora. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Está falando aqui que, primeiro, ele se baseia na santidade e na eternidade de Deus, né? E depois ele fala que Deus vai levantar aí os babilônios para juízo, para castigar o povo, porque estava totalmente desviado do Senhor. E Deus trata com os seus filhos, né? Lá em Amós Deus vai dizer, capítulo 3, que de todas as famílias da terra, só a ti eu escolhi, falando de Israel. Então Deus botou os olhos dele sobre Israel desde o começo, quando ele escolheu. E Israel continua sendo um povo escolhido. Depois da nova aliança, não desfez a aliança de Deus, que é eterna. E aí Abacuque fala mais: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque é muito corajoso, né? Primeiro ele fala da pureza, santidade de Deus. Ele está dizendo: Deus, como é que o Senhor fica vendo o mal e fica aparentemente aí indiferente? Por que o Senhor se cala quando o ímpio devora o que é mais justo que ele? E por que faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, vai apanhá-los com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Está falando do ímpio especificamente, de Nabucodonosor e a sua Babilônia. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredora, porque com elas engordou a sua porção e engrossou sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Então, Abacuque questiona fortemente a justiça de Deus, né? Como Deus age. Mas Deus está testando a fé de Abacuque, né? Abacuque surtou quando viu que Deus não ia mandar um avivamento em primeiro momento, mas ia mandar punição, juízo, né? Mas ele ora de novo, depois que ele ouve aquela primeira resposta de Deus, que depois de reconhecer que quem é Deus, o Deus verdadeiro, né, o Deus do profeta, ele vai dizer: nós não morreremos. Então, ele sabe que o fim de Israel não é a morte eterna, né? A gente vai sofrer, vamos ser castigados, mas o Senhor vai nos dar, no final, descanso. O Senhor levantou os caldeus para juízo, mas o Senhor está agindo, né? Porque lembra da introdução, do primeiro vídeo da série, Deus é soberano, né? Essa é uma questão forte aqui que Abacuque levanta, é porque Deus tolera o mal no mundo.
E é uma grande questão, né? E essa é uma questão muito extensa, né? Que valeria valeria a pena tratar disso com mais profundidade, porque Deus permite o mal, né? Tanta gente questiona Deus, tanta gente vai lá, se Deus é bom, por que tem isso e aquilo, né? Então, não dá para a gente tratar disso aqui, mas o Abacuque também está com essa questão. Então, depois ele diz que o inimigo vai dar glória aos seus deuses, né? E aí no capítulo 2, versículo 1, depois que Deus, que Abacuque ora isso, ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Puxa vida, né? Que oração, que determinação desse profeta. Ele diz que é para a torre de vigia esperar a resposta de Deus. Será que a gente tem uma capacidade ou tem uma vontade de esperar respostas de Deus na torre de vigia? Está vigiando diante de Deus. Deus, o que está acontecendo no mundo hoje? Se eu tenho alguma coisa para me dizer sobre isso, aquilo, sobre o que está acontecendo hoje, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, a injustiça campeando no Brasil, né? Parece que só tem justiça para um lado, por um espectro, né? Só para os conservadores, e parece que o outro lado está sempre bem. Então, isso é uma injustiça. E Abacuque está perguntando a Deus a coisa, e agora ele está na torre de vigia, esperando a resposta de Deus. Ele tem uma torre de oração, né? E é isso que a gente deve fazer, aguardar a resposta de Deus. O Jeremias vai dizer que a gente deve botar a boca no pó, fartar-se de afronta e aguardar em silêncio aquilo que Deus vai dizer, né? Um aspecto da oração é ficar em silêncio diante de Deus. Às vezes falamos demais. Muita gente ora, fala demais. Tem hora que você deve esperar diante de Deus em silêncio, esperar para que Ele se revele a você, esperar que Ele te traga a palavra dEle, o seu coração, a sua mente. Por isso, é sempre bom estar esperando diante de Deus com a palavra dEle aí do seu lado, né? E Abacuque, ele sabe que ele pode ser repreendido pela ousadia dele, mas ele está tomando risco, né? Porque ele sabe que Deus o ama e ele confia no Senhor. A gente não deve nunca, nunca, jamais duvidar de Deus e do seu caráter, né? Devemos confiar nele, mesmo que ele pareça demorado para resolver as questões, ou para te dar respostas, ou para trazer uma grande libertação, que pode acontecer ou pode não acontecer, para te dar uma promessa que pode acontecer e pode não acontecer. Porque lembra que em Hebreus 11, que eu já citei, aqueles homens de Deus que foram fiéis e não alcançaram a promessa, porque Deus tinha algo superior a nosso respeito, quer dizer, a promessa final de Deus, que é a vida eterna, é para todos, né? Não são para alguns, e muitas vezes a gente está focado em coisas materiais, não é esse o propósito de Deus, te enriquecer, ainda que Ele possa enriquecer alguns, mas ser rico não é sinal que Deus está te abençoando. Se você não cumpre, não anda na palavra de Deus, não obedece a Ele, não obedece o mandamento de amá-lo de todo o coração, não obedece o mandamento de amar o próximo como você mesmo, e não obedece o novo mandamento de Jesus, de amar os irmãos como Jesus amou. Deus, então, ele é claro que ele não é autor do mal moral, mas o mal está no mundo por vontade
ou por permissão de Deus, né? Então, o mal é o castigo aqui, né? No caso, os babilônios, o flagelo, também as catástrofes, as coisas que acontecem. Mas o responsável pelo mal moral são seres criados, né? Mas a resposta final de Deus para o mal moral é o juízo final, que muita gente nem crê mais, né? Em Hebreus 6 vai dizer que o juízo final é um dos fundamentos da doutrina de Cristo. O Paulo pregando ao Félix, o prefeito romano, ele prega sobre o juízo final. Então é bom a gente ter que avisar as pessoas que existe um juízo final, que se continuar no pecado, na incredulidade, sem se arrepender dos seus pecados, vai passar para o juízo, né? Deus é Senhor absoluto sobre todas as nações. Ele pode usar uma nação para a disciplina de outra, isso é histórico, né? Um reino levanta, cai, um presidente bom, um presidente mau. Muitas vezes Deus usa isso como juízo sobre a nação. Lembre-se que Ele é nosso Deus, né? Confia nele. A gente tem uma aliança com Ele e nós vamos aguardar a salvação dele. Olha aí, Abacuque, vem a resposta de Deus aí no capítulo 2, a partir do versículo 2. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Deus manda Abacuque escrever a visão e botar como se fosse num outdoor, né? Para que quem lesse, até quem passasse correndo, ia entender, ia poder ler a visão. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Então aqui Deus dá uma visão a Abacuque que vai além do momento da Babilônia invadir Israel e vai até o tempo do fim. Muitas vezes a profecia, como isso é de Abacuque, ela tem um cumprimento imediato, mas ela tem um cumprimento lá na frente. Ela tem muitas vezes um duplo cumprimento, como Nabucodonosor vem aqui, invade Israel como um tipo do anticristo, mas Deus vai falar do anticristo lá, para as nossas épocas aí. O tempo que a gente vive, provavelmente ele está às portas aí. Então, a visão é para o tempo determinado, esse tempo que Deus determinou, mas se apressa para o fim. Palavra-chave, fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Então, o que podemos fazer? Aprender a esperar no Senhor. A visão muitas vezes demora, mas ela vem. As promessas de Deus podem demorar, mas ela vem. Mas lembra que a grande promessa de Deus é a vida eterna, é a ressurreição dos mortos, é o encontro dos que amaram a Deus e que serviram a Deus, da igreja, de todo o povo de Deus, através das eras, com o Senhor, né, na ressurreição e juntamente no arrebatamento. Isso tudo é um dos desfechos do final. Depois vem o reino, quando Jesus vem para reinar na terra, e finalmente a eternidade, que a gente vai estar para sempre com o Senhor. Olha, aí no versículo 4, Abacuque, né, 2:4, Deus fala: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Ele está falando de quem? Está falando primeiro de Nabucodonosor, mas também está falando de todo o anticristo e do anticristo. Que ele é orgulhoso, a alma dele não é reta. E aí tem um mas, que é glorioso para nós. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o que Deus está dizendo para Abacuque? Abacuque, aqui vem juízo, né, da Babilônia sobre Israel, vai vir juízo
do anticristo sobre o mundo, sobre a igreja, sobre Israel, do nosso tempo também, especificamente, vai vir um juízo, mas até esse juízo final, esse tempo final, essa 7ª semana de Daniel, a metade da semana, 3 anos e meio, que vai ter a grande tribulação, que será um juízo de Deus, começando pela igreja, né, essa grande tribulação e passando por Israel e pelo mundo que não aceitar o governo do anticristo, ele é determinado, né? E se demorar a vinda de Jesus para trazer salvação, espera, descansa. Se você está em crise, espere em Deus, pois ainda você o louvará, pois Ele é o nosso auxílio, nosso Deus. Temos que aprender a esperar no Senhor. O justo pela sua fé viverá. Vai aprender, fica firme na fé, não desiste. Esse texto ele é citado em Romanos, em Gálatas e em Hebreus, né, que o justo ele vai viver pela fé. Se tardar, espera, certamente vai vir a salvação de Deus. Né? A salvação de Deus ela é eterna. Nós não vivemos em um momento que vamos ter tudo que a gente quer, todas as benesses que o mundo pode nos dar. Nós queremos a glória de Deus, a presença de Deus real, né? A vinda de Cristo, o encontro com Ele, isso é que importa. Aí ele continua e volta a falar desse homem, né? Do caso aqui é Babilônia, mas também o anticristo, tanto mais que por ser dado ao vinho ele é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Isso aconteceu com a Babilônia, que de novo é um tipo do anticristo, e o anticristo vai tentar congregar todos os povos a si. Muitos vão resistir, ele vai ter guerra sempre, né? E não levantarão, pois, contra ele, né, as nações, uma parábola e um provérbio, dizendo: ai daquele que multiplica e não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre-se de dívidas. Né? Em geral, o mundo hoje está num ciclo de endividamento, né? Assim, apenas para uma referência, a dívida externa do maior país da Terra, Estados Unidos, são alguma coisa como mais de 20 trilhões de dólares. Então, está no poder, mas se carregando de dívidas. É incrível. Isso aqui é muito atual, né? A gente não deve ser enganado por ninguém, hein? O Jesus disse, quando vier alguém no seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Então, o anticristo vai ser alguém carismático, aplaudido pelo mundo inteiro. Não se deixe iludir, não se deixe enganar pelas aparências. As palavras de Deus são verdadeiras, elas se cumprirão. A Babilônia sofreu o juízo dos medo-persas. Deus vai punir o ímpio no seu tempo, né? E esse tempo final é o juízo final, como eu falei. Deus vai punir todo o mal, isso é inevitável. Todo pecado receberá sua recompensa, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, esse é o segundo diálogo, e daqui no próximo vídeo falaremos sobre os 5 ais, né? O Cântico de Lamento sobre a Babilônia, que também é muito atual para o mundo que nós vivemos. Fique atento às coisas que estão acontecendo. Não deixa desapercebido, né? Se o mundo está caminhando por uma crise muito grande, nosso país está no meio dessa crise, né? Tem uma luta pelo poder para tomar a nossa nação.
e a gente deve vigiar, e a gente deve orar e pedir a Deus que tenha misericórdia desse país. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia do nosso presidente, tenha misericórdia dos nossos governantes. Dá-nos uma nação justa que teme o Senhor e traga a tua grande salvação sobre todos, Senhor. E todos que ouvirem essa mensagem, mostra-lhes o teu reino. Dá-lhes a oportunidade de nascer de novo, ver o reino e entrar no reino, para que assim suas almas descansem no Senhor e na força do seu poder. Isso aí, né? Vamos compartilhar esses vídeos, vamos faz comentários, vamos aumentar a visualização desses vídeos, vamos ser mais ativos. Prometo que voltarei a ser mais ativo, né? E essa série vai andar mais rápido. Um grande abraço, fica na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei.